Oi, gente. Já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá. Minas Gerais e o espírito perturbador. Sempre gostei de viajar por Minas Gerais, explorando cidades históricas e suas lendas. Mas nunca imaginei que uma dessas histórias se tornaria parte da minha vida. Era uma noite fria de outono. Eu estava em uma pequena cidade, a caminho de um sítio isolado onde passaria a noite. Como estava sozinho, a viagem se estendeu até altas horas da madrugada. A estrada sinuosa me levou por lugares ermos, mas tudo parecia calmo até que, ao passar em frente a uma antiga construção, algo estranho aconteceu. Era pouco depois das 3 horas da manhã quando me vi diante de um casarão antigo e imponente, com janelas largas e um aspecto decadente. A casa parecia abandonada, mas algo nela me chamou a atenção, como se uma força invisível me puxasse para mais perto. Lembro-me de que, enquanto dirigia, senti um calafrio percorrer minha espinha. Era uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando, mas resolvi ignorar. Ao passar em frente à casa, algo me fez olhar para as janelas. Foi quando eu vi a figura, uma sombra, de um homem alto e magro. Estava atrás da janela, me encarando com um olhar penetrante. Seus olhos brilhavam de uma forma quase sobrenatural. E eu sabia, instintivamente, que algo estava errado. Não consegui desviar o olhar, como se houvesse algo que me mantinha ali, preso, observando aquele ser sombrio. Era como se ele me chamasse, me convidasse a voltar. Eu não sabia ao certo o que era, mas um velho conto que eu tinha ouvido em alguma conversa passou pela minha mente. A história de um espírito perturbador, que rondava as estradas de Minas Gerais, especialmente em construções antigas e abandonadas. A lenda dizia que esse espírito atormentava aqueles que passavam por perto, especialmente após as 3 horas da madrugada, e que, ao olhar diretamente para ele, a pessoa era seguida, em muitos casos, possuída por sua energia negativa. O espírito buscava assumir o controle da mente da vítima, forçando-a a se aproximar cada vez mais da casa, eventualmente, a se perder em seu próprio tormento. A sensação de pânico tomou conta de mim. Instintivamente, acelerei o carro para seguir em frente, sem olhar para trás. Mas, no fundo, sabia que tinha algo estranho, algo fora do lugar, naquela casa. Como se tivesse dado o primeiro passo em um caminho sem volta. Continuei dirigindo, tentando afastar os pensamentos, mas a sensação de estar sendo seguido não me abandonava. Minhas mãos estavam suando, e meu peito apertado. O carro parecia mais lento, como se o tempo estivesse se distorcendo, tornando-se mais denso à medida que avançava pela estrada deserta. Foi então que ouvi o som de passos atrás de mim, como se alguém estivesse correndo atrás do carro, a uma distância exata. Olhei pelo retrovisor e vi apenas o reflexo do carro na estrada vazia, mas a sensação de estar sendo perseguido só aumentava. O som dos passos se aproximava, mas não havia ninguém visível. O ar estava gelado, e parecia que, a cada quilômetro, a atmosfera ao meu redor se tornava mais pesada, mais carregada. Foi quando a visão apareceu novamente. Aquela figura na janela. Mas agora não estava mais atrás da casa. Estava em minha frente, em plena estrada. O espírito perturbador. Ele estava parado, à beira da estrada, me encarando. Seus olhos estavam fixos em mim, como se soubesse tudo sobre minha vida. Eu não conseguia desviar o olhar. Um impulso de terror me invadiu, e o medo se transformou em uma vontade desesperada de fugir, mas minhas mãos não conseguiam controlar o volante. A figura estava mais perto, mais clara, e eu podia ver seu rosto agora, pálido, sem vida, com uma expressão vazia e fria. Ele se aproximou cada vez mais, como se estivesse flutuando, seus pés não tocando o chão. A cada passo, o ar ficava mais pesado, mais difícil de respirar. Sentia uma presença maligna, algo que queria me puxar para aquele lugar, para aquela casa, para aquela velha construção que parecia se estender para o além. Quando finalmente consegui olhar para frente novamente, a estrada à minha frente havia desaparecido. A escuridão havia engolido tudo. O carro estava preso em um túnel de sombras, e eu sentia como se estivesse sendo arrastado para dentro dessa escuridão. O espírito estava perto, mais próximo do que nunca.
Senti algo como uma força invisível me envolvendo, tentando me controlar. Eu sabia que era ele, o espírito perturbador, tentando me tomar por completo, fazendo com que eu fosse parte daquele lugar amaldiçoado. Minha mente começou a ceder à pressão, e em um momento de desespero, parei o carro. Eu estava fora de controle, e uma sensação de vazio tomou conta de mim. Algo dentro de mim queria sair do carro. Queria entrar na casa, mas havia algo me avisando para não fazer isso, algo me dizendo que isso seria o fim. Eu tinha que agir rapidamente. Respirei fundo, reuni toda a minha coragem e acelerei o carro de volta, fugindo daquele túnel de sombras. O espírito desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, e quando olhei para trás pela última vez, a casa estava simplesmente vazia. A figura havia sumido, e a estrada parecia normal novamente, como se nada tivesse acontecido. O som dos meus próprios batimentos cardíacos era a única coisa que eu conseguia ouvir. Naquela noite, eu mal consegui dormir. O espírito perturbador ainda estava presente em minha mente. Ele me perseguiu, mas eu consegui escapar. De alguma forma, algo dentro de mim sabia que o espírito era real. A casa abandonada, a figura sombria, a perseguição silenciosa, tudo era real. E o pior, o espírito ainda estava à espreita, aguardando o próximo viajante para fazer o mesmo erro que eu. Agora, sempre que viajo à noite, tento evitar as estradas solitárias, especialmente aquelas que passam por casas abandonadas. Porque sei que, em algum lugar, o espírito perturbador ainda está esperando, pronto para fazer alguém olhar para ele e selar seu destino. E é isso, gente. Esse foi o relato de hoje. Se você gostou e quer mais, deixa o like sinistro e se inscreva no canal para mais relatos macabros. Compartilhe com seus amigos. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.